Olá pessoal, a paz do Senhor esteja conosco, eu sou o Vini Piovesana. Gente, hoje eu quero partilhar com vocês um assunto que é poderoso, que pode girar chaves nas nossas vidas, que pode transformar e edificar a nossa fé. Jejum. O que é jejum? Qual o poder que o jejum tem? Por que jejuar? Antes de mais nada, pessoal, eu quero exortá-los para que tomem cuidado com qual intenção se faz o jejum. Isso é muito importante. Isso talvez seja até mais importante do que o jejum, com todo o perdão da palavra. As pessoas estão jejuando pelos motivos errados. Jejum não é barganha. Eu estou desempregado, eu preciso de um emprego, eu vou jejuar para que Deus abra a porta de um emprego. Eu quero fechar um grande negócio na minha empresa, eu vou jejuar para que Deus abra as portas para que eu possa fechar esse negócio. Eu quero trocar de carro, eu vou jejuar para que Deus me dê condições de trocar de carro. Gente, cuidado. Jejum não é barganha, Deus não é barganha. Nós não podemos trocar, eu vou fazer algo para que Deus me dê algo em troca. Por mais que esse algo, vamos colocar até o exemplo do emprego, seja algo benéfico para a tua provisão. Cuidado com a intenção que se faz o jejum. Jejum não é barganha. Jejum, basicamente, nós fazemos por dois motivos principais. Primeiro, penitência, quebrantamento, arrependimento. Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus de uma forma muito grande, muito intensa, o jejum ele serve para manifestar, para transparecer, para externar toda a tristeza que nós estamos sofrendo devido ao pecado que nós cometemos, devido à iniquidade que nós cometemos. Então o jejum ele serve para externar essa tristeza, esse luto, para que Deus reconheça através de ações que nós estamos de fato arrependidos. Então, as pessoas jejuam para isso. Isso está na Bíblia. Muitos jejuns foram feitos por arrependimento. Por arrependimento. E o segundo motivo, que é um motivo também poderoso, é a sensibilidade em escutar a voz de Deus. Como assim? Bom, quando nós jejuamos verdadeiramente, não um jejum, não um estereótipo de um jejum, mas nós de fato nos quebrantamos, nos dispomos a fazer o jejum, a se abster de alimentos, a se abster de as coisas que nos separam de Deus, porque o jejum também é isso. O jejum é eu me abster do que me afasta de Deus. Eu aprender a ter domínio próprio para negar aquilo que não provém da natureza de Deus. Quanto mais eu me entrego, eu intensifico o jejum, mais sensível o meu corpo e os meus ouvidos ficam ao falar de Deus. Porque precisamos entender, meus irmãos, que Deus fala o tempo inteiro. Deus está falando o tempo inteiro. Mas eu não estou escutando a voz de Deus. Então Deus não está falando comigo. Cuidado, Deus fala até mesmo no silêncio. O silêncio também é Deus se comunicando conosco. Mas muitas vezes Deus está falando nitidamente. Nós só não estamos ouvindo devido a todo esse caos que nós vivemos, devido a toda essa contaminação que o mundo nos propicia. Então o jejum é para nos recolhermos, para nos abstermos das coisas do mundo, das coisas materiais, do alimento sólido, para que nós possamos ficar mais sensíveis à voz de Deus. Eu fiz jejum recentemente e eu procurei ficar o máximo de tempo possível sem comer. Porque, até abrindo aqui com vocês, se eu ficar mais de 8, 9 horas sem comer, eu já começo a passar muito mal.
Então é algo de organismo para organismo. Tem pessoas que conseguem bem ficar 12, 15 horas sem comer, eu já não. Dá 8, 9 horas eu já começo a, de fato, passar mal, a suar, a tremer, um negócio bem ruim. Então eu iniciei o jejum para que eu pudesse ficar mais sensível ao falar de Deus, para que eu pudesse me aproximar de Deus. E eu fiz esse jejum e tentei me abster o máximo de alimento possível, cortei tudo que me distraía de Deus, tudo que não provinha do Senhor, e passei a meditar a palavra. Basicamente, passei esses 21 dias que eu jejuei, meditando a palavra, me edificando de pregações e me abstendo de alimento sólido. Me abstendo de redes sociais, de tudo que tirasse a atenção para ouvir a voz de Deus. E, meus irmãos, o que eu pude notar nessa abstinência, nesse tempo grande de abstinência de alimento, é o quão nós ficamos sensíveis, não somente ao falar de Deus, não somente do relacionamento nosso para com Deus, mas relacionamento com o próximo. Eu pude perceber, meus irmãos, o quão nós estamos cegos para as dificuldades do nosso irmão, para a dor do nosso irmão. Quantas pessoas passam necessidade, passam 24 horas sem comer, passam 20 horas, 15 horas sem comer, passam 2, 3 dias sem colocar um pão na boca, sem colocar nada, sem colocar um copo de água muitas vezes. Mas nós não conseguimos perceber isso porque nós temos o alimento, a maioria de nós tem o alimento disponível o tempo inteiro para nós. Mas quando há a falta, a escassez desse alimento, eu pude sentir na pele o que um irmão meu que de repente fica 1, 2, 3 dias sem comer sente. O vazio, a dor no estômago. E isso nos torna mais parecidos com Deus, porque isso gera em nós, o jejum gera em nós um sentimento de compaixão com a dor do outro. As sensações que eu senti puderam trazer à tona um sentimento que eu nunca tinha experimentado e que, infelizmente, é a realidade de muitos dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, que nós jejuemos com as intenções certas, ou para nos humilharmos perante a Deus, reconhecer as nossas iniquidades, externar luto por ferir as suas leis, externar luto, externar tristeza, externar pranto, para que Deus olhe para nós e nos acolha como filhos. Ele nos ama, Ele ama a todos nós, pecando ou mais ou menos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, sim. Mas a salvação em Cristo Jesus não abole a lei. Devemos sim nos esforçarmos para manifestar o caráter que Deus depositou em nós por meio do Espírito Santo. Então, que jejuemos para que nós externemos esse luto, e jejuemos também para que nós nos abstenhamos de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos tira a atenção de Deus, nos tira a atenção da palavra de Deus, nos tira a atenção do agir de Deus na nossa vida. Quando nós jejuamos com a intenção de escutar mais a Deus, com a intenção de nos aproximarmos de Deus, nós conseguimos ficar mais sensíveis a todos os sinais que Ele nos comunica diariamente, e por conta da correria, por conta de
espaços preenchidos por outras coisas, nós não conseguimos escutar. O jejum, ele é poderoso para transformar o nosso caráter, nos deixarmos mais humildes, mais santos, mais servos. Porque se eu consigo sentir Deus falando, se eu consigo sentir a dor do outro, se eu consigo ter mais misericórdia, cada vez mais eu me purifico e me torno parecido com o Criador. Jejuemos, meus irmãos, porque o fim está próximo. Muitas lutas estão vindo, muitas batalhas espirituais, batalhas naturais também. Orai e vigiai. E eu acrescentaria também, e jejuai. Porque nós precisamos do jejum para que nós possamos, através dessa ferramenta, nos purificarmos cada vez mais para receber o noivo. Assim como uma noiva nos dias de hoje, que passa por um dia da noiva, uma sessão de spa para limpar toda a pele, uma sessão que ela se dedica somente àquilo, ela não pensa em mais nada, ela só está pensando em receber o seu noivo. Então ela cuida do cabelo, ela cuida do... Oh, Senhor Deus, olha o Espírito Santo falando aí, Pai. Ela cuida do cabelo, ela cuida da pele, faz esfoliação, escolhe a melhor roupa, se maqueia, se transforma para receber o noivo. Que nós possamos, através do jejum, nos transformarmos e nos prepararmos para receber o noivo. Jejum, jejum, jejum. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo.